CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria química. Eu converso com André Baron, presidente da Henkel, na América Latina. A Henkel é uma companhia alemã de 147 anos, presente em 80 países, está no Brasil há 68 anos e atua nas áreas de adesivos, selantes e cosméticos. André, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Espero um ótimo bate-papo aqui entre nós. Com Muito obrigado. certeza. André, vocês assumiram fortes compromissos para fazer a transição por economia de baixo carbono, mas vocês, sendo indústria química, ainda trabalham com materiais advindos da petroquímica, ou seja, de matriz fóssil. A indústria química, na sua avaliação, tem mesmo condições de ser totalmente verde a tempo da gente conseguir evitar o colapso climático? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Hoje nós não temos certeza se nós conseguimos nos converter em uma indústria 100% verde, independente de fontes fósseis. Mas hoje nós estamos com o compromisso de seguir na inovação e desenvolvimento de alternativas de fontes renováveis. E eu acho que aqui no Brasil, na Latinoamérica, nós temos um acesso a uma biodiversidade excepcional que vai permitir nossas equipes de inovação enfocarem nisso. Eu acho que daqui podem sair muito boas ideias também a nível global para fazer essa mudança acontecer. Temos o mesmo sonho, não sabemos se vamos chegar, mas vamos embarcar essa viagem e vamos acelerar o máximo possível. Já que você tocou na questão da inovação, André, para onde caminha a inovação da Henkel? Nós temos vários frentes de inovação. Inovação relevante para o consumidor, então, para o bem-estar do consumidor em si. E hoje tudo vai virado ao footprint que o nosso portfólio vai deixar dentro da cadeia de valor completa. Então, não só no consumo final, não só no produto em si, não só na embalagem, mas no escopo completo dentro da cadeia de valor. Então, na inovação, a gente procura melhorar a vida dos nossos consumidores, dentro da segurança, mas também a sustentabilidade. E aqui no Brasil, especificamente, como eu já mencionei, eu acho que a biodiversidade nos oferece alternativas de fontes renováveis, onde nós podemos trocar hoje matérias-primas que podem ser à base fóssil por matérias-primas que podem ser à base biorenovável. E já temos alguns bons exemplos onde estamos avançando e isso nos dá muita confiança para seguir nesse caminho. Conta pra gente então um pouco dessas inovações, assim, algum exemplo que é hoje a menina dos seus olhos, que você olha com muito carinho e com muito orgulho por ser protagonista nessa revolução. Perfeito. Provavelmente alguns de vocês conhecem a barra PRIT, a cola que muitas crianças no Brasil usam, e na Latinoamérica também usam. Quando a gente vai na consistência da mesma barra, estamos falando de 97% ingredientes naturais de fontes renováveis. E também quando a gente olha para a embalagem em si, tem 65% de material reciclável. Então, esse é um produto que é do uso diário, escolar, que todos nós conhecemos. Isso a gente faz há mais de 60 anos. Eu acho que é um bom exemplo onde nós temos uma digital verde dentro da nossa participação. Mas tem muitos outros que eu poderia mencionar que a gente se sente bem orgulhoso. Foi bom você ter mencionado esse produto que é bem popular, porque as minhas crianças usam. E quando a gente vê assim que ele é feito hoje em dia, a partir de insumos e matéria-prima renovável, a gente fica logo desconfiado, achando, será que vai realmente ter a mesma eficiência, a mesma eficácia daquele produto original? E olha, posso garantir para vocês que o negócio funciona mesmo, né, André? Cola mesmo. Cola mesmo, cola com a gente que você cola seguro. Com certeza. Ô André, quais são os indicadores prioritários escolhidos pela Henkel para implementar e também mensurar o ESG? Perfeito. Nós já há um bom tempo fazemos parte do Dow Sustainability Index e nós seguimos os indicadores de ESG. Temos um reporte anual de sustentabilidade, mas a princípio tem três indicadores claros. Um é a emissão de CO2,
o uso de água e os nossos resíduos, que são os três principais. E aqui, só dando um exemplo, em 2022, a gente conseguiu, aqui no Brasil, reduzir a nossa emissão de CO2 em mais de 55%, consumo de água em 25% e consumo de nossos resíduos em 43%. Então, a gente vai avançando e estamos no nosso caminho para virar uma empresa de carbono positivo neutro até 2030. Bem, você está me apresentando metas e resultados relativos às operações internas. Vamos repercutir, E então, a cadeia indireta, a cadeia de fornecedores, que é onde estão ali as maiores emissões, né? perfeito. Então, conta para a gente o esforço da Henkel nesse sentido, de neutralização da sua cadeia produtiva. Perfeito. Quando nós falamos sobre a cadeia produtiva, nós estamos em parceria tanto com nossos clientes como com nossos fornecedores. Os nossos fornecedores também se comprometeram com as mesmas metas ESG. Então, a gente colaborar com diferentes fornecedores, a gente faz a avaliação se eles cumprem com as metas ESG, se eles têm os programas para que todos nós realmente estejamos indo no mesmo caminho. Então, é uma pré-condição para trabalhar com a gente como fornecedor, cumprir com as metas de ESG. Isso é um processo de filtração que nós temos para escolher as nossas parcerias. E, ao mesmo tempo, muitos dos nossos clientes exigem a mesma coisa da gente. Temos os grandes clientes de consumo massivo, mas também no ramo automobilístico, que todas essas empresas têm as mesmas metas e se comprometem com aquelas e procuram que os seus fornecedores, nesse caso nós, também cumprimos. Então, assim a gente vai juntos, caminhando juntos para o mesmo fim. Eu acho interessante quando vocês têm esse olhar criterioso e rigoroso com relação àquele fornecedor que não se adequa aos ditames da empresa em alinhamento à agenda ESG. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter um olhar, digamos assim, mais generoso para que ele tenha tempo e condições de se adequar. E não excluir imediatamente, como muitas empresas fazem, né? Essa política de Hum. exclusão do fornecedor muitas vezes não é bom para ninguém, nem para o fornecedor, nem para a empresa que depende dele. Como é esse momento? Em que momento vocês dizem, olha, não dá mais realmente, você não trabalha mais com a gente? Perfeito, ótimo. Um exemplo específico de 2021 e 2022. Entendendo que nós, como multinacional, temos acesso a muitos recursos e conhecimento sobre ESG, trabalhamos com alguns distribuidores nacionais e regionais dentro da região de Latinoamérica para, juntos com eles, desenvolver um programa de sustentabilidade para eles, para que eles possam definir as metas e também as métricas e também as ferramentas para poder chegar nesses mesmos objetivos. Uhum. Porque também, focando para a sociedade e criando comunidades prósperas, a gente gostaria de ajudar os parceiros para se desenvolverem juntos. Não quer dizer que nós somos arrogantes aqueles que sabemos, mas se a gente consegue contribuir, vamos contribuir do mesmo jeito que nós aprendemos de outras empresas também, que tem outros que já estão lá na frente, que a gente consegue colaborar para um melhor futuro. Sem falar, né, André, que é até uma questão de obrigação moral, né? Porque você depende daquele Hum. fornecedor. Então, nada mais justo do que realmente ajudar para que ele crie musculatura. Nesse sentido, eu achei muito interessante uma iniciativa de vocês que foi implementada aqui no Brasil, ela já é antiga lá fora, mas aqui no Brasil foi no finalzinho do ano passado, vocês anunciaram a implementação de um programa de financiamento que oferece crédito mais barato a fornecedores da empresa que cumpram os padrões de sustentabilidade. Então, eu queria que você falasse aqui para nossa audiência como é que funciona esse programa e todo o processo de avaliação, de certificação, os benefícios, para que a gente possa inspirar outras empresas nesse caminho. Perfeito, excelente, Rosana. Muito obrigado por mencionar. E nós nos sentimos muito orgulhosos desse programa e também aqui, muitas vezes, quando nós falamos sobre programas de sustentabilidade, a gente pensa muito no consumidor, pensa na equipe de marketing, tem equipes de sustentabilidade. Esse exemplo aqui é um perfeito exemplo que dentro de todas as diferentes áreas na Henkel, a gente realmente pensa o que nós podemos contribuir para a nossa agenda de sustentabilidade. Uma equipe de finanças saindo na frente e ser pioneiro, acho que é um exemplo muito legal. Então, a nossa equipe de pensantes parou para pensar como que a gente pode oferecer melhores condições para os nossos clientes, os nossos devedores. Entre eles, em colaboração com a Citibank, eles chegaram
numa oportunidade onde a gente pode ofertar, sempre quando os clientes cumprem certos requerimentos de ESG, um benefício dentro dos impostos e do prazo de pagamento, que vai ser benéfico tanto para o cliente como para nós, e assim a gente incentiva, com incentivo financeiro, também os nossos clientes cumprirem e avançarem nessa agenda. Acho que é um exemplo muito lindo, o exemplo em si, mas também demonstrar um pouco quais são os valores da empresa, que todas as áreas são comprometidas e todas as áreas estão procurando como podemos contribuir para que realmente avançamos. A gente nota, viu, André, fazendo um paralelo aqui com a indústria de proteína animal. Eles estão trilhando Hum, esse caminho, né, de oferecer esse tipo de benefício, um financiamento a um determinado fornecedor, para que ele possa ali comprar equipamentos, oferecer novos serviços e realmente criar musculatura para participar desse mercado. Como é que têm sido os resultados? Eu sei que esse programa é recente, né, finalzinho do ano passado, mas já dá para colher, já dá para ter assim uma noção de há quantas anos o programa? Não sei te dizer agora, não tenho um número comigo, quantos clientes participaram e qual que é o valor, mas, claro, é uma situação tão difícil enquanto a gente está aqui em termos de mercado, em termos de lucro, é uma oportunidade incentivando um comportamento que seja benéfico a largo prazo para nosso planeta e as empresas também, ao mesmo tempo, se beneficiar Uhum. financeiramente. Então, acho que é um gana-gana, um excelente caminho na parceria com os bancos. Eu acho que esse é um comportamento bem legal. Pois é, quando a gente estuda ESG, a gente pensa logo nessa mudança de paradigma, né? Sai aquele Hum, capitalismo selvagem que foca apenas no acionista e entra o chamado capitalismo de stakeholders, em que todos são contemplados. Então, os fornecedores fazem parte, é um elo importante dessa cadeia. Só que, para além de beneficiar o fornecedor, esse tipo de iniciativa também torna a empresa mais resiliente. A empresa se torna mais preparada para lidar com os hum. desafios da agenda ESG. Isso, com certeza, faz parte do mindset da Henkel, né? Certo, 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 certo. E quando nós pensamos nos stakeholders, a gente está dentro do mercado para o largo prazo. Então, a gente não se deixa tanto, vamos dizer, desviar por metas curto prazo. Obviamente, nós temos a nossa responsabilidade com o mercado financeiro, entendemos isso, mas a maioria dos nossos donos ainda é a família Henkel mesmo. Eles têm prioridades claras, têm valores claros. Isso nos ajuda realmente nunca sempre focar nos nossos valores, que entre eles são pessoas, entre eles avanço da sociedade, entre eles é a sustentabilidade. Então, isso é um norte muito claro para nós que fazemos parte dessa empresa. Foi bom você ter citado a família, André, porque esse é o tipo de case que vai exigir uma certa dose de ousadia, né, de Hum, caráter visionário, porque um programa como esse, embora traga mais resiliência à empresa, ele representa um risco, até porque os órgãos reguladores não preveem nenhum benefício fiscal em função do programa. Então, como é que tem sido a jornada da Henkel nesse sentido, de atrelar benefícios econômicos a práticas ESG? hum. Primeiro de tudo, a gente quer ser pioneiro naqueles mercados que nós participamos. Então, a gente não quer ser um seguidor, não. Nós queremos definir basicamente a velocidade e nós queremos definir aquilo que seja o apropriado e o que seja bom dentro do mercado. Então, essa é a nossa ambição, sendo líder nos mercados que nós operamos. E a gente realmente quer não só trabalhar a curto prazo, mas para o bem das futuras gerações. Então, a gente pensa em gerações do mesmo jeito que a família Henkel pensa em gerações. Então, o que nós fazemos hoje, já temos que pensar lá na frente no impacto que nós vamos ter. Obviamente, não tem largo prazo sem curto prazo, mas nós estamos convencidos que isso não são objetivos conflitantes, mas podem Conflitantes. ser complementares. E a gente vai recolher esses frutos dessa dedicação, não temos dúvida nenhuma. Ô, André, todo mundo fala que o Brasil agora está nos holofotes, né, mundiais em razão do combate à crise climática. A Alemanha tem tido um olhar realmente muito cuidadoso com a questão ambiental no nosso país. A gente pode citar até mesmo investimentos relacionados a hidrogênio verde dos 10 bilhões de euros direcionados ao programa. 2 são para parcerias, inclusive o Brasil está participando ativamente através dos hubs Hum. de inovação. Mas como é para uma empresa como a Henkel, com essa mentalidade alemã, atuar num país como o Brasil, que é tão cheio de peculiaridades, né? A gente
Passaria a tarde inteira aqui falando sobre esse jeito brasileiro de ser. Hum. Perfeito. Então, primeiro de tudo, a Henkel é uma empresa que opera a nível global. Então, eu acho que nós estamos mais em 180 países e cada país é diferente, as culturas são diferentes, as particularidades são diferentes. Então, acho que é importante sempre colocar as coisas em perspectiva. Nós estamos, felizmente, há quase 70 anos aqui no Brasil, em Latinoamérica também, quase 70 anos em todos os países. Então, nós estamos aqui e passamos por muitas fases diferentes, e nós também vamos passar por muitas fases diferentes no futuro, mas uma coisa que não vai mudar é o nosso comprometimento com esse mercado. E aquilo que você falou, que agora, de pronto, Latinoamérica e, sobretudo, o Brasil, voltou a ser um pouco o foco, também tem a ver com essa mudança das prioridades do ESG. Porque se a gente olha para o nosso parque produtivo, e também não só para nós, mas também para muitas outras indústrias, provavelmente no futuro não vai estar só na conta o custo por quilo, o custo por material, mas vai estar qual que é o impacto que a gente vai deixar no CO2, qual que é a energia que a gente vai usar para produzir determinado produto final. E aqui eu enxergo uma grande oportunidade para nossos países aqui em Latinoamérica e Brasil, porque nós temos uma matriz energética hoje já na Henkel, onde 97% da nossa energia é de fontes renováveis. Então, lá no futuro, eu acho que isso pode ser até uma vantagem competitiva para os nossos países aqui, para se converter em produtores e também para exportadores. Eu acho que isso também pode ajudar o avanço da industrialização dos nossos países e isso pode contribuir também para o desenvolvimento das sociedades. Então, eu vejo com bons olhos. Eu também vejo com bons olhos, acho que esses números todos que espelham um compromisso com o pilar ambiental da agenda são muito bem-vindos, mas quando se fala em transição energética, todos defendem que ela deva ser justa, equânime, contemplando todos os elos da cadeia e as comunidades nas quais as empresas estão inseridas. Então, vamos agora Hum, falar dessa questão do pilar social da agenda ESG, começando perfeito, por olhar para a empresa. Como é que está a questão da diversidade e inclusão? Equidade de gênero, para começar. perfeito. Então, a Henkel, a nível global, nós temos um comprometimento de chegar a um determinado equidade de gênero sobre as nossas posições de liderança. Hoje nós estamos entre gênero feminino e masculino em 37% feminino a nível global, quando a gente fala sobre cargos de liderança, e nossa meta é até 2025 chegar em 50%, certo? Isso foi proclamado pela Casa Matriz, estamos em bom caminho para chegar lá. Em 2 anos, vocês vão sair do percentual de 37 para 50, 13 pontos percentuais em 2 anos. A gente gosta de ser ambicioso, Rosana. Dá-lhe capacitação, dá-lhe mentoria, né, André, e ousadia. Sim, sim, sim. Mas nós temos, não é de ontem que a gente tem essa meta, nós temos várias iniciativas internas para justamente ter oportunidades iguais, equitativas para todos aqueles que fazem parte da nossa equipe. Entendemos que isso a nível global, os desafios são bem diferentes país por país, negócio por negócio, é Uhum. diferente onde você opera, mas é um compromisso que nós temos com a sociedade e aquilo que nós estamos convencidos que é o caminho certo. Chegando ou não chegando, o importante é avançar e avançar rápido o mais possível. E essas metas usadas de vez em quando ajudam para repensar muitas coisas e acelerar. Então, acho que é uma forma de criar um sentido de urgência para criar ação. Esse mesmo espírito está sendo imprimido com relação à equidade étnico-racial, a questão LGBTQIA+, os neurodiversos, a questão do capacitismo e do etarismo? Hum. Dentro da nossa agenda de ESG, a gente segue, obviamente, as mesmas metas também quando a gente olha para outras dimensões de diversidade. Nós definimos uma primeira meta que era aquela de equidade de gênero, certo? Para focar nessa primeiro, não quer dizer que a gente menospreza os demais, mas, de novo, a nível global, se a gente quer definir uma meta só, foi aquela. Agora, pode ser bem diferente, porque quando você fala de mercados diferentes, que podem ser na China, Índia, Indonésia, Brasil, México, Estados Unidos, França, os pontos de partida são muito diferentes.
os desafios e os retos são muito diferentes. Então, aqui definir uma meta a nível global é um pouco mais complexa e aí onde nós estamos fazendo também iniciativas locais para avançar. É, tem que ter realmente esse olhar local, né? Você sair do Hum. global, mas espelhar no local, porque, por exemplo, quando a gente fala da sociedade brasileira, 58% da população se declara negra ou parda. É óbvio que ter um programa de equidade de gênero é maravilhoso, mas se você opera num país que tem esse abismo em termos étnico-raciais e não faz nada, é óbvio que você não ataca o ponto mais material. Imagino que vocês tenham aí programas direcionados à equidade étnico-racial na empresa. Especificamente no Brasil, temos vários programas nessa direção que tem a ver com capacitação, que tem a ver com educação, que tem a ver de formas de contratação, que tem a ver com programas de estágio, para justamente na integração das nossas equipes, desde o começo da carreira, a gente já cria uma mudança para aquele determinado objetivo onde nós queremos chegar. Sim. André, a gente tem visto um movimento global vindo da indústria química no sentido de aportar grandes recursos em projetos de regeneração florestal, recuperação de área degradada, e o Brasil é líder nesse sentido, né? A gente tem aqui grandes condições de ir em frente, até mesmo ser um grande exportador de créditos de carbono. Vocês atuam em que bioma? Isso está no radar da empresa? Está no meu radar, sim. Uhum. Estou trabalhando para isso. Tá, mas a ideia seria, assim, algum bioma específico, Amazônia, Cerrado, no que se conversa quando a gente fala dessa questão de conservação ambiental? Sim, hoje na conservação ambiental ainda não estamos ativos nesse sentido, então não temos nenhum programa determinado a isso. O que que nós temos? Nós temos um programa que se chama Making Impact on Tomorrow, fazer um impacto para o futuro, onde nós apoiamos diferentes projetos que tem, entre eles que podem ser reflorestação, que podem ser projetos com escolas, que podem ser projetos de vários tipos que têm um impacto socioambiental. E isso vem muito de nossas equipes, eles trazem as ideias, o que eles gostariam de fazer, e a gente passa por um processo de avaliação e abancamos isso. Então, a gente investiu mais de 250 mil euros no ano passado nesse tipo de projeto, mas isso é muito sobre a iniciativa dos nossos funcionários, eles trazerem as ideias e avançar nesse sentido. André, eu queria contextualizar um pouco aqui a questão histórica, né? O ambiente econômico global, você sabe, foi duramente afetado pela pandemia do coronavírus, mais recentemente pela guerra da Ucrânia, que promoveu uma grande desarticulação dos mercados, desencadeou, por exemplo, uma crise energética muito forte, fez disparar os preços de matérias-primas. Mas, a despeito de todas essas dificuldades, vocês alcançaram grandes progressos, grandes resultados financeiros, sobretudo com relação ao plano de descarbonização. O que é que foi decisivo nesse processo? Como é que vocês conseguiram ir adiante com a plataforma de sustentabilidade nesse território, nesse ambiente tão instável provocado por esses acontecimentos? Hum. Eu acho que aqui é muito importante que o nosso comprometimento é independente daquilo que acontece no mercado, porque o mercado sempre vai mudar de um ano para o outro e tem altos e baixos, mas essa parte, esse comprometimento com a nossa agenda de ESG, com a nossa agenda de sustentabilidade, é não negociável, certo? Então, esse é o primeiro princípio que nós temos. Então, a gente fica feliz de seguir avançando, mas ao mesmo tempo entendemos que a corrida ainda está uma longa corrida com muitos desafios na frente e a gente não pode se desfocar por coisas que podem acontecer a curto ou meio prazo. Eu acho que isso é o mais importante. E também ajuda como o norte, porque quando o mundo entra em um ambiente de VUCA, de caos, de muita incerteza gerada, isso dá, de certa forma, um ponto de orientação. Eu, como funcionário, também me identifico muito com uma empresa independente daquilo que acontece, segue no caminho que essa empresa enxerga como certo, onde eu me identifico. Isso me ajuda também na automotivação, sobretudo em situações bem complexas, que eu sei que estou no caminho certo, que estou na empresa certa, que estou trabalhando nas coisas certas, eu vou ver a luz no final do túnel. Então, isso ajuda, obviamente. Você citou um termo que é pouco conhecido aqui pela nossa audiência, eu já expliquei isso aqui no ar, que é o VUCA. Você Luca, lidar com todas essas instabilidades, né, esse ambiente isso. movediço e ter
equilíbrio, ter resiliência para atravessar ali as dificuldades. A gente está vendo agora, André, um movimento muito interessante da chamada geração Z, essa geração aí dos meninos Hum. e meninas que nasceram depois de 1990, muito comprometidos com a agenda ESG, cobrando das empresas, né, uma postura realmente coerente com relação à sustentabilidade. De que maneira vocês trabalham para se manterem conectados a essa geração que está surgindo e que daqui a pouco vai representar 75% do mercado e vai ditar as regras aí do jogo? Perfeito. Eu adoro que eles vão ditar as regras do jogo, porque primeiro de tudo, eu sou filho e eu sou pai, né? Então, os nossos filhos também vão nos desafiar. Ainda não têm a idade, mas daqui a pouco, quando eles vão chegar à idade, eles mesmos vão nos desafiar. Não é só o mercado de trabalho. Eu acho que isso é o dever de cada uma das gerações para nós, como sociedade, avançar. O que nós fazemos? Obviamente, de novo, com o nosso propósito de trabalhar pelo bem das futuras gerações, cada coisa que nós fazemos, a gente pensa no impacto a meio e largo prazo, os nossos investimentos que a gente faz, seja uma nova planta, um parque fabril, seja parceria com um novo parceiro logístico, seja uma nova inovação, a gente sempre vai evaluando qual que é a contribuição para a nossa agenda de sustentabilidade. Eu acho que isso é supremamente importante. E com isso, a gente está confiante de que as novas gerações que vão entrar, não queremos só atrair, mas queremos também que eles cheguem com as ideias que sejam implementáveis, realistas, para juntos moldar o futuro que nós queremos criar. André, até pouco tempo, a empresa como a sua, B2B, não se preocupava muito com o que o consumidor estava achando, né? Mas isso mudou radicalmente, até porque a grande pressão hoje vem não só dos investidores, mas também do consumidor final, que boicota aquela empresa que não está alinhada, não é aderente à agenda ESG. Isso provocou uma mudança aí de paradigma na empresa, essa preocupação agora de ter que reportar suas atividades, está sempre exposta para também ser criticada. Hum. Olha, na minha entrevista, quando eu entrei na empresa, e já faz um bom tempo atrás, já falamos sobre, já tinha os reportes, a gente já compartilhava os dados. Eu acho que devem ser mais de uns 30 anos, não tenho o número exato, que a gente reporta. Então, para nós não criou uma mudança, não criou um paradigma diferente, mas provavelmente ajuda a gente a acelerar, porque quando os nossos fornecedores, os nossos clientes e também nossos, vamos dizer, participantes do mercado, do mesmo ramo do mercado que a gente opera, todos nós temos que nos mudar para essa direção, porque não adianta um fazer um passo para frente e outros não seguirem. Aqui estamos todos metidos no mesmo jogo, porque sozinhos não vamos chegar. Eu acho que isso ajuda a acelerar o processo, certo? Então, acho que isso é o mais importante e onde a gente também fica agradecido de ter esse push por fora, digamos, pelo mercado, pelo consumidor, porque nos ajuda a mover toda a cadeia. E nós queremos estar na frente do pioneiro, fazendo parte dessa mudança. Que bom que você pensa assim, né, André? Porque eu sempre pergunto aos meus convidados e convidadas aqui no programa sobre esse movimento que a gente tem enxergado, chamado movimento anti-ESG, protagonizado sobretudo pelos Estados Unidos, não só no Poder Judiciário, mas também ali no ambiente político, de querer desqualificar a agenda ESG, porque ela contraria os negócios, fragilizaria, digamos assim, a economia americana. De que forma grandes players do mercado da indústria química, como a Henkel, lida com esse tipo de movimento? Bom, primeiramente, a Henkel em si se desvincula majoritariamente dos programas políticos. Nós fazemos parte do setor privado e a gente enfoca aquilo que nós conseguimos influenciar, certo? E isso é importante. Nós entendemos que em muitos mercados que nós operamos somos um líder do mercado e nós, como pioneiros, vamos definir qual vai ser a forma que a gente vai concorrer, competir dentro desse mercado, qual que é o valor agregado que nós conseguimos ofertar para nossos consumidores e clientes, mas também que tipo de parceiro nós vamos ser para os nossos fornecedores. Então, eu acho que é enfocar aquilo que a gente consegue impactar, enfocar aquilo que é relevante para os nossos clientes e consumidores, enfocar aquilo que é importante para a nossa cadeia de valor. E uma empresa que opera a nível global vai se enfrentar com muitas realidades políticas muito diferentes e nós temos que, de certa forma, desvincular disso. Muito bem.
André, quero te agradecer muito a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi tão gostoso o papo que o tempo voou, ó. Já acabou? Já acabou. Não consigo acreditar. Vou reclamar com o meu Perfeito, chefe, vou aumentar o tempo desse programa. perfeito. Seria o maior prazer. Muito obrigado, Rosana, pelo seu tempo. Muito obrigado pelas perguntas que você fez e dar a oportunidade para a gente compartilhar um pouco da Henkel. E agradeço mesmo. Eu que te agradeço e até uma próxima oportunidade. Fica aqui o convite, tá bom? Perfeito, eu agradeço. Muito obrigado, Rosana. Tudo de bom para vocês. Obrigado por participar. Eu conversei com André Baron, presidente da Henkel na América Latina. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem e a nossa outra produtora Yasmin Caetano. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.